Profeta Daniel, capítulo 2. Eu quero então trazer mais uma vez esta meditação aos irmãos do trabalho, do serviço, né, queridos? Tem gente que assiste filme duas vezes, porque não pode, né, ouvir a mensagem duas vezes também, né, irmãos? É ou não é? Lá em casa a turma assiste filme duas vezes. Eu tenho dificuldade de assistir uma só. Então não tem problema, porque eu creio que, ainda que eu também estou aqui ministrando de novo esta palavra, eu acredito que Deus tem algo para a minha vida, também, em nome do Senhor. Daniel capítulo 2, versículo 31, eu estou utilizando a versão revista e atualizada. E nós vamos ler, a partir do verso 31, alguns versos na palavra de Deus. Vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta. Você pode permanecer assentados com toda a reverência diante da Escritura Sagrada, a palavra do Senhor. A Bíblia diz: Tu, ó Rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Verso 44 agora. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente, certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Até aqui, a palavra de Deus. Queridos irmãos, se eu for dar um título aqui para a nossa meditação nesta noite, nós estamos no mês missionário. A nossa convenção nacional, ela dedica o mês de setembro para falarmos, para refletirmos sobre missões. E hoje de manhã eu estava ministrando ali em nossa igreja, aqui na cidade de Florianópolis, do ladinho, no nosso campo missionário, de que também é um mês que é o chamado mês amarelo, ou seja, combate ao suicídio. E eu disse isso hoje de manhã aos irmãos, não falei aqui às 18, né? Que se tem alguma coisa que nós podemos fazer para combater o suicídio, querido, é pregue o evangelho. Porque contra a morte nós temos uma palavra de vida. Amém? Contra as trevas nós temos uma palavra de luz. Contra toda a angústia que esse mundo ela traz, nós temos este brilho, esta estrela brilhante, a estrela da manhã, o Todo-Poderoso, que brilha no meio das trevas e irradia a sua grande luz no meio das maiores tempestades, como nós acabamos de cantar aqui há pouco, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus. Se formos dar aqui um título para a nossa meditação, nossa breve reflexão, eu diria: a autoridade da igreja. Igreja, avance, assuma as fileiras na expansão do reino de Deus, que é esta grande pedra, este reino inabalável que nós estamos aqui ouvindo, segundo o texto da palavra do Senhor no livro do profeta Daniel. Para nós nos contextualizarmos, o profeta Daniel, ele foi um homem diferente de todos os judeus que foram exilados, que saíram da Judeia, que saíram, né, de Israel para o exílio babilônico, levado cativo por Nabucodonosor. A Bíblia diz que havia jovens sábios, e entre os quais havia este homem, que mais tarde já não era mais jovem, ele se tornou ali, ele viveu, ele cresceu, se tornou velho, e pelos relatos que nós temos na palavra de Deus, o seu fim foi justamente na terra da Babilônia, mas ele foi um estadista.
Apesar dele estar em terra estrangeira, não estar mais no seu país, na sua origem, ele sempre foi fiel a Deus, ele sempre foi um homem temente ao Senhor, e diferente de todos os demais judeus que foram exilados, a Bíblia diz e nos conta que ele foi um dos principais da corte do rei Nabucodonosor, mais tarde de Belsazar, mais tarde ainda de Dario, o Medo-Persa. Nós vamos ver que apesar de todos os imperadores que passaram ali, ele permaneceu fiel a Deus. Quando não se podia orar, ele abria suas janelas que davam para Jerusalém e lá ele fazia as suas orações. E nesse caso, um pouco antes disso acontecer, a Bíblia nos conta deste sonho de Nabucodonosor, e que vai falar, se você acredito que já tenha lido esse trecho da palavra de Deus, se não leu, leia em casa, são 49 versículos, né? Mas leia em casa porque vale a pena, uma leitura muito interessante, profunda, tremenda, de revelação do fim. Aliás, há quem diga que o profeta Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. E no sonho de Nabucodonosor, na interpretação que Daniel dá ao imperador, ao rei naqueles dias, o sonho dele significava 4 reinos. E você sabe, se você conhece um pouquinho a história, que esta palavra profética, ou este sonho profético, ele já se cumpriu. O primeiro rei é justamente Nabucodonosor, o rei da Babilônia. O que vem depois dele é o reino dos Medo, dos persas, através de Dário. Depois dele nós temos o Império Grego e por último o Império Romano, que já é este último fragilizado dos pés de barro, dos pés de ferro. Depois disso, amados irmãos, a Bíblia conta, através dessa revelação deste sonho, que uma pedra sem auxílio de mãos, ela foi cortada dos céus e ela quebrou essa estátua. De fato, conforme o texto da palavra de Deus, nós temos aqui a realidade de que esta pedra, sem o auxílio das mãos humanas, que veio dos céus, tem nome, a grande pedra angular chamada Jesus Cristo. Aleluia! E ele, com o seu reino agora, estabeleceu-se e jamais terá fim. E ainda que se levantou alguns homens para tentar impor seu império, foi frustrado. Hitler tentou fazer, não conseguiu. Nós vamos ver aí na história, né? Napoleão Bonaparte, outros tantos tentando fazer alguma coisa para cravar ou colocar um império, mas não se estabeleceu. Por quê? Porque este foi o último que quebrou essa estátua, que quebrou todos os demais impérios, mas ele mesmo jamais terá fim. Ele mesmo não passará o seu reino para mais ninguém. Nabucodonosor passou, Belsazar passou, Dario passou, Alexandre o Grande passou, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele permanece até os dias atuais. Amém, amados? Esse é o reino pelos quais você e eu fomos chamados para viver. Por que eu digo isso, queridos irmãos? Quando nós olhamos do ponto de vista humano, o que está ou o que estamos vivendo como nação brasileira em especial, é dias difíceis. Você está acompanhando os noticiários e nós estamos vendo aí, marcha para Exu, tirem as Bíblias das escolas, não pode mais as repartições públicas falar abertamente do Evangelho, e as coisas nós estamos vendo assim, a gente fica um pouco horrorizado com tudo isso. E parece que quando nós olhamos para isso, nós vivemos, parece que um caos, uma grande dificuldade. Há uma hostilidade das pessoas quando se fala evangélicos, quando se fala Bíblia Sagrada, quando se fala cristãos, parece que as pessoas já ficam um pouco oroçadas. Ah, vocês são homofóbicos, ah, vocês são radicalistas, vocês são fundamentalistas. Você já passou por isso, querido? Mas é interessante que é o que nós estamos vivendo. E quando se fala evangelho, se fala evangélico, se fala igreja, se fala Bíblia, parece que há uma repulsa. Mas eu quero dizer uma coisa para mim e para você essa noite, querido, que o rei pelos quais nós entregamos a nossa vida, o seu reino não terá fim, é um reino indestrutível, inabalável, porque este reino não passará para outro. Levante o rei que quiser, o governo que quiser, o partido político que quiser, nenhum deles será capaz de poder barrar, de trancar, de privar a igreja do Senhor de avançar em nome de Jesus. E igreja, amado, não é essa parede aqui, por mais bonita que seja, igreja é a sua vida, é a minha vida. Nós somos
a igreja do Senhor, como nós estamos cantando aqui nesta noite, em nome de Jesus. Ainda que se levante o inferno contra a nossa vida, amado, a Bíblia nos diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. A palavra do Senhor diz o quê? Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que reconcilieis com Deus. Ou seja, a nossa missão é ser embaixador com uma missão, com uma palavra, com um direcionamento muito claro para a nossa nação. Reconciliai-vos já, arrependam-se imediatamente, porque brevemente Jesus voltará. Essa é a nossa missão, essa é a nossa direção, essa é a palavra que Deus nos incumbiu. Amém ou não amém, igreja? Amém. Aleluia. Agora a pergunta que eu faço para mim e para você essa noite: como nós vamos manifestar esse poder do reino? Como nós vamos demonstrar a superioridade do reino de Deus sobre o reino das trevas? Eu falava há pouco aqui, para os demais irmãos que estavam antes de vocês, que quando nós olhamos para o momento, a gente pode quase que se acovardar e se intimidar pelo que nós estamos vendo e ouvindo. Mas não pode ser assim. Não pode, de maneira nenhuma. Os anjos queriam pregar este evangelho, queriam anunciar, mas não foi dado a eles a incumbência foi dada a mim, foi dado a você. Então como é que nós vamos manifestar o poder de Deus, manifestar o reino de Deus, a superioridade, a grandeza, a nobreza, a supremacia do reino de Deus sobre as nações, em especial sobre o Brasil, sobre a cidade de São José, sobre a cidade de Florianópolis, sobre o estado de Santa Catarina? Como é que faz? Em primeiro lugar, nós precisamos tomar a cidade para Deus. Amém? Como assim? Vamos lá. A Bíblia diz, Paulo teve durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Atos 18, 9 e 10 está escrito assim. Quando Cristo, o Senhor, se apresenta a Paulo nesta visão à noite, eu creio que esta palavra não ficou apenas lá para Paulo e acabou, e para nós não é assim, muito pelo contrário. Eu acredito que o Senhor todo dia, quando nós estamos meio acovardados, estamos um pouco, quem sabe, cabisbaixos, no sentido perseguidos, desolados, como nós cantávamos há pouco aqui, eu creio que o Senhor diz para mim e para você: não tenha medo, levanta, fala, não te cala. Eu tenho gente nesse lugar onde você está trabalhando, aonde você está estudando, aonde você está colocando aí, firmando aí nessa comunidade, tem gente minha aí. Pregue a palavra, fale do amor de Deus, fale da minha vontade, fale de quem eu sou. Amém, igreja? Em nome do Senhor. Essa é a nossa identidade. Você pode ficar pressionado como nós cantamos? Pode. Pode ficar, quem sabe, um pouco abatido? Pode. Somos seres humanos. Mas quando nós nos lembramos a identidade que temos e o que somos em Cristo, nós levantamos para ficar de pé mais uma vez, em nome de Jesus. Aleluia. Porque a igreja não cai, a igreja não morre. As coisas aí já passaram. Como eu fiz menção aqui, né? Onde é que está Nabucodonosor? Onde é que está o reino babilônico, o reino persa? Terminou. A igreja do Senhor prevalece. Aleluia. Maior é o que está conosco, querido. Amado, quando nós entendemos o propósito que nós temos, e eu falei há pouco sobre isso, tem muita gente que corre atrás da bênção, que quer ser muito abençoado. Eu preciso de questões financeiras, eu preciso de saúde, eu preciso de muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Aquela musiquinha do primeiro do ano, quem já, tenho certeza que muita gente já cantou. Querido, se eu entendi o meu propósito como servo e discípulo do Senhor, eu não preciso correr atrás da bênção, porque elas correrão atrás de mim. Amém? Todo dia de manhã o Senhor já reservou uma bênção, desde que eu entendi o propósito pelo qual o Senhor me resgatou deste mundo. Amado, vou repetir para você, viu? Você não vem aqui para buscar uma bênção, você vem aqui para ser cheio do Espírito Santo, porque amanhã você precisa ser uma bênção aonde você está, em nome de Jesus. Você precisa fazer isso. Você tem que atuar lá na sua cidade, lá no seu trabalho, lá na sua comunidade. Eu não sei se todo mundo é daqui, né? Então deixa eu falar assim, eu não sou.
Mas nós precisamos, em nome de Jesus. Há pouco eu testemunhava aqui para os irmãos que estavam aqui às 18 horas, que nós temos uma chamada de Deus, e esta é a 4ª igreja que diretamente nós estamos plantando, e plantamos mais 3 indireta, então são 7 vezes plantando igreja. E uma das coisas tremendas que a gente tem aprendido ao longo desse período, desses poucos anos de ministério, é que nós queremos que quando chegarmos num lugar, nós possamos não estabelecer apenas uma placa denominacional, mas ser relevante para a necessidade que uma comunidade tem. E assim que nós chegamos na Serra do Rio Grande do Sul, cidade de Bento Gonçalves, nós observamos que ali havia uma necessidade na cidade de uma comunidade terapêutica. E tu imagina, né, uma igreja pequenininha, na ocasião nós éramos talvez 12 ou 11 pessoas, já nem me lembro, não me recordo exatamente o número, e nós apresentamos um projeto para a construção de uma comunidade terapêutica. É claro que quem ia construir não éramos nós, é a prefeitura, né? Óbvio, né? Da onde que 12, 13 pessoas vai tirar dinheiro para construir uma casa dessa? Negativo. Apresentamos o projeto e eu me lembro até hoje as palavras que eu ouvi dos secretários e dos vereadores. Uma delas foi muito marcante, que eu falei há pouco aqui. Senhor promotor, eu me admiro, o senhor a gente conhece, é um homem de respeito, de autoridade em nossa cidade, mas eu fico um pouco abismado que o senhor convidou um pastor para vir aqui, e nós ouvirmos um pastor. Todos nós sabemos o que são pastores. A única coisa que eles veem é cifras nos olhos deles, mais nada. Em outras palavras, ele estava me chamando um pouco de ladrão, né, irmãos? Eu lembro que estava muito frio naquele dia, e eu suei, me deu dor de barriga, me deu cólica, eu suei. Eu já estava a ponto de tirar meu paletó, minha gravata, que eu já não aguentava mais. E o Espírito Santo começou a ministrar: entrega o projeto para um promotor. Eu não entrego, isso é do diabo, isso é o capeta. Sai, capeta da minha cabeça. Já basta esses homens do inferno me incomodando, vem o diabo junto. Entrega o projeto para o promotor. Eu não entrego. Entrega, não entrego. Aí eu olhei, não, mas essa voz eu acho que é de Deus, não é do capeta. Pedi a palavra depois de umas 2h30 de reunião. E eu disse: promotor, eu peço a palavra, eu vou entregar o projeto para o senhor é o dono do nosso projeto aqui para a comunidade terapêutica, para Bento Gonçalves. E ele: pastor, tu vai entregar para nós, a promotoria, para vocês, a promotoria de vocês o projeto. Então assina aqui. Assinei. Ele chegou e disse o seguinte para os vereadores e os secretários do município: olha, vocês têm 30 dias para executar esse projeto aqui da promotoria, porque senão eu vou multar a cidade em R$400 mil. Uau, o negócio ficou bom. Pensei comigo, isso aqui é bênção. Não deu outro, irmãos. No outro dia de manhã, telefone tocando lá em casa, era o prefeito. Nós precisamos conversar, pastor. Claro. Tomamos um cafezinho, conversamos. Queridos irmãos, em 3 anos de igreja, 3 anos só de igreja, mais ou menos, acho que umas 20, 25 pessoas de membro, nós fomos a 3ª instituição mais lembrada no combate e prevenção às drogas. Foi construída uma comunidade terapêutica com recursos do município de R$980 mil. Foi a primeira vez que uma instituição privada se uniu com o poder público e criou-se então uma associação para o exercício, para a administração de uma comunidade terapêutica. Eu lembro que naquela ocasião recebemos uma comitiva de Brasília, porque algo inédito estava acontecendo naqueles dias. E, queridos irmãos, além disso, o próprio município, através do hospital, eles bancavam a nossa igreja, davam recursos financeiros para nós, porque nós fazíamos um trabalho de prevenção e combate às drogas. Meia dúzia de membros na igreja, literalmente, modo de dizer, né? Queridos irmãos, sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Porque quando nós entendemos para quem nós estamos trabalhando e quem é o Senhor da igreja, amado, ainda que alguém diga: você é um ladrão, você não serve, não é para você, nós sabemos quem é que está do nosso lado, e maior é o que está conosco do que aqueles que estão no mundo. Aleluia! Quando fomos para Porto Alegre, nós entramos na Cracolândia, do lado da rodoviária ali, para quem conhece, e foi a mesma situação. Jesus amado, vamos lá, porque se lá é a Cracolândia, é lá que o evangelho deve ser levado, é lá que precisa de cura e de restauração. E eu lembro que uma das ocasiões que a pessoa não me buscava, eu fiquei lá, né, paradinho na porta da vila, esperando para poder entrar, né, porque não pode entrar nesses lugares, você sabe disso, né? E daqui a pouco não veio, senti, vai me deixar no pincel, como diz a gauchada, né? Disse: mas eu vou entrar aqui mesmo, não vai ser hoje, eu vou entrar. E entrei, e já encostou um adolescente perto de mim. Para onde tu vai? Se eu vou pregar o evangelho. Todo metido, mas ele estava armado, né, irmão? Estava com uma faca. Eu vou entrar lá, bem metido. Porque baixinho é metido, né, irmão? E o outro era menor que eu ainda, mais metido que eu ainda. Assim, eu tenho que ficar em silêncio porque está armado.
começamos a pregar o evangelho. Queridos, resumo, nós já tínhamos 11 casas que nós tínhamos atingido dentro da Cracolândia em Porto Alegre. E para tentar fazer com que esse trabalho fosse relevante, abrimos uma congregação bem de frente, bem pertinho, para que aquelas pessoas que estavam sendo ganhas para Cristo pudessem congregar ali pertinho. Sabe por quê, irmãos? Porque maior é o que está conosco. Porque o Senhor disse: fala e não te cala, não tenha medo, porque eu estou contigo. E é isso que tem que fazer a diferença nas nossas vidas, irmãos, em nome de Jesus. Amém? Dia 15 de março, agora desse ano, nós inauguramos dia 12 lá, e eu creio que alguns irmãos estavam presentes. Dia 15, 3 dias depois, eu já estava lá na secretaria ali no Centro de Referência da Assistência Social, perguntando qual é a necessidade desse lugar. E eles me deram a relação: pastor, a necessidade é A, B, C, D, E, F, G, H. Eu disse: nossa, cara, é muita coisa. Mas uma delas, que foi a prioridade, eles disseram: depois da pandemia, pastor, nós ficamos muito, mas muito defasados com as questões da informática, porque tudo virou online e a gente não consegue atender a demanda que temos. O que a gente precisa fazer? Vamos fazer uma oficina então de computação, vamos ensinar esse povo a mexer no computador. Pastor, vai ser uma bênção. Eu já fiz um projeto, já encaminhei o projeto. Nós estávamos ganhando os computadores, não tinha CNPJ a igreja. E eu disse: puxa vida, vamos lá, não saiu o CNPJ ainda. Aí eu ainda falei sexta-feira com um irmão que está fazendo esse projeto conosco. Falei com ele na sexta e disse: pastor, agora que tem o CNPJ, nós vamos de novo. Só que esse ano não dá mais, não tem problema. Não tem problema não. Mas essa é a nossa demanda, é assim que nós faremos. Não é porque a gente quer ensinar informática para as pessoas, não é isso, amados. Sabe o que nós queremos? É que nós queremos tomar a cidade para o Senhor, e através disso nós queremos pregar o evangelho naquele lugar, em nome de Jesus. Amém, amado? Amém? Agora, isso é para 1, para 2, para 3? Não, isso é para todos. Nós precisamos aprender a tomar a cidade para Jesus Cristo. Eu não sei qual tem sido o seu dilema, eu não sei qual tem sido as suas lutas, as suas dificuldades, eu não sei como é que você encara a sua vida cristã, a sua vida com Deus, mas eu deixo eu te falar uma coisa aqui, querido. Você tem uma chamada de Deus, você tem algo que o Senhor colocou no seu coração, uma vocação, um talento, você é o embaixador dEle. Então, amado, escute isso, querido. Amanhã, quando você estiver trabalhando lá na sua casa, na sua família, na sua faculdade, não sei aonde, amado, pregue o evangelho, anuncie a verdade da palavra de Deus. Por quê? Porque é com você, em nome de Jesus. É a sua missão. Você pode ficar lá, né? Mas é que é hostil o ambiente. Eu sei que é mesmo. Eu sei que é. Não é fácil. Eu sei que não. Vou falar um pouco sobre isso agora. Mas, amado, o Senhor está rogando a este mundo, dizendo: arrependam-se, reconciliem-se já. E Ele não vai usar os anjos, Ele vai usar você. Agora a minha pergunta é: você quer ser usado? 2 amém. Você quer ser usado? Amém. Não, está muito fraco isso aí. Tá parecendo, pois é, não, eu no fundo. Você quer ser usado nas mãos de Deus para tomar esse lugar, amado? Amém. Aleluia. Você já pensou você ir para a guerra de chinelo, de dedo e camiseta? Você vai ser fuzilado lá. Não, você vai armado em nome e pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É por Ele, por meio dEle. Aleluia. Amém, querido? Vamos tomar posições em nome de Jesus? Por que eu falo que é difícil, é complicado? Tem força contrária? Tem, não é romântico não, viu? Não é barbada não é fácil. Que nem eu falei aqui há pouco, né? Suei, 2 graus estava na rua, mas eu suava assim, que mais um pouco tirava tudo. Por quê? Porque a gente fica numa pressão terrível, emocional, espiritual, de todos os lados nós somos apertados. É fácil chegar lá, eu vou entrar nesse lugar, daqui a pouco vem um gurizinho, literalmente, né? Um menino, armado, perguntando para onde tu vai. Eu disse: mas que barbaridade. Mas se eu falar meio forte, vai que ele me acerta com esse negócio, né? Então a gente vai bem devagarinho, né? Existe força contrária. A Bíblia diz que esta estátua, ela tinha uma aparência horrível. A Bíblia diz que era terrível. Está ali o texto, verso 31. A Bíblia diz na versão da linguagem de hoje que ela metia medo, que ela era assustadora, porque as forças contrárias, o reino deste mundo, os impérios que governam o mundo tenebroso, eles são terríveis, eles metem medo, eles são furiosos, eles são assustadores. Não é nada fácil, não é nada romântico, não. Você deve ir literalmente armado
não com as armas carnais, mas as armas da nossa milícia, que não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, em nome de Jesus. A força contrária, ela vem. Lembra que eu falei há pouco aqui? Hoje você vai pregar o evangelho, você vai falar de igreja, vai falar de Deus, vai falar da Bíblia, já certa repulsa. Não, vocês são fundamentalistas demais, vocês são radicalismos, vocês... Não, vocês são extremistas e assim por diante. É o que a gente ouve hoje. Essa é uma grande verdade. Agora, eu preciso entender o seguinte: que reino eu estou representando? A força é contrária. Olha que interessante, queridos irmãos, a Bíblia diz, Mateus capítulo 16, que Jesus levou seus discípulos para Cesareia de Filipe. Mateus 16, verso 13. E nesse lugar, Cesareia de Filipe, nunca foi plantado, pelo menos na época de Cristo, uma igreja. Os discípulos não plantaram igreja lá. Também não temos relatos de milagres que Jesus operou na cidade de Cesareia de Filipe. Mas ele foi para esse lugar. E esse lugar, é interessante, quando nós olhamos um pouco a história, esse lugar havia uma gruta a um deus chamado Pan, né? Ao deus Pan. Esse deus Pan era relacionado à natureza. E alguns entendiam que a cidade de Cesareia de Filipe era também a cidade do deus Pan. Havia uma gruta em que era o templo do deus Pan, em que eles ofereciam sacrifícios de sangue naquele lugar, os sacerdotes do deus Pan. E conta a história, conta a arqueologia, que quando eles estavam ali sacrificando ao deus Pan, se o sangue aparecia lá embaixo, ou seja, num riacho que corria atrás da gruta, era porque o deus Pan havia rejeitado. Mas se não corria o sangue lá, era porque deus Pan havia aceitado a oferta que os sacerdotes haviam entregado. Algumas escavações arqueológicas mais recentes encontraram várias moedas com essa esfinge, né? De Pan tocando uma flauta, de Pan apoiado numa pedra, e havia ainda algumas com a seguinte inscrição, né? Cesareia Paneio, Cesareia por causa da cidade, Paneio por causa do Deus que ali operava. Aí nós começamos a entender o nome que José recebe no Egito, Zafenate Paneia. Por quê? Porque ele traz uma revelação naquele tempo de Faraó, que era ligado à natureza. Ele viu 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vacas magras, 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Faraó olhou para isso e disse: isso aqui é o Deus Pan que está nesse homem, Zafenate Paneia, porque ele está realmente, né, é um salvador com base na natureza. Faz sentido, irmãos? Amém? Está comigo aí? Agora, Jesus leva os seus discípulos para lá. Se nós olharmos um pouco a história, todo judeu que se prezava, ele não colocava seus pés neste lugar, porque era considerado a cidade de Pan. Então todo judeu, fiel ao decálogo, fiel aos 10 mandamentos, ele não ia neste ambiente, porque este ambiente era literalmente considerado naqueles dias as portas do inferno. Para a cabeça de um judeu na época de Cristo, estar em Cesareia de Filipe é você entrar nas portas do inferno, por causa de tudo isso que eu acabei citando aqui. E eu fico imaginando o coração e a emoção dos discípulos quando Jesus então programou a viagem para Cesareia de Filipe. Meu Deus, nós vamos lá nas portas do inferno. Nós vamos lá naquele lugar em que nós, todo judeu que se preza, não vai. Mas o mestre está dizendo para nós irmos lá. Quando ele chega em Cesareia de Filipe, ele faz uma pergunta. Está aí no texto. Qual é a pergunta? O que os homens diz ser o Filho do Homem? E eles respondem, olha, alguns dizem que o Senhor é profeta, Jeremias, Isaías, Elias, ou um deles. E vocês, os 12, o que vocês dizem? Pedro levantou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus, e eu te digo que você é Pedro. Olha que interessante, mas sobre esta pedra, aquela grande pedra que foi cortada assim ao auxílio das mãos, aquela pedra que quebra o Império Romano, o Império de ferro, o Império de barro misturado, aquela pedra que vem do alto, eu sou a pedra, e sobre esta pedra, Jesus Cristo, eu edificarei a sua vida, a minha vida, igreja,
e as portas deste lugar, do inferno, do lugar em que nenhum judeu deve entrar, ela não prevalecerá contra você. Aleluia! E disse mais o Senhor: tudo o que você ligar na terra será ligado nos céus, tudo o que você desligar na terra será desligado nos céus. Amém, amado? Não tema a força contrária, porque maior é aquele que está contigo. As chaves do reino dos céus estão sob tuas mãos, estão sob minhas mãos, em nome de Jesus. Por isso, querido, nós precisamos caminhar nesta direção. É força contrária? É verdade, mas eu não preciso temer o mal que vem contra mim, porque maior é aquele que está comigo. A porta do inferno não prevalece contra nós, a igreja do Senhor. Terceiro lugar, o último império que eu estou citando aqui: os pés de barro, os pés de ferro, na visão do profeta Daniel, quando ele revelava o sonho para Nabucodonosor. É interessante porque aqui é o último reino, império estabelecido sobre a terra, nunca mais. Como eu citei, outros tentaram, mas não avançaram, porque havia uma palavra profética pelo profeta Daniel, que o Senhor Deus o revelara, que jamais haveria um outro império, um outro reino. O reino agora é esta grande pedra que se tornou uma montanha, que encheu, que lugar? Toda a terra. Aleluia! Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho aonde essa pedra está chegando. E que maravilha de pedra, nosso Senhor. Queridos irmãos, o que isso nos mostra para o tempo atual? Vamos lá. Eu falava pouco aqui, vou repetir aqui para os irmãos que estavam no serviço, para você que está aqui nesse culto e não estava no outro. Nós estamos vivendo um fenômeno na igreja que é um pouco interessante, um pouco diferente. Nós estamos hoje tendo um público chamado desigrejados. E aqueles que amam a Cristo, amam a Bíblia Sagrada, mas não amam a instituição chamada igreja. Não amam. Esse ambiente que nós nos reunimos aqui, para essas pessoas é hostil. Não. E eu não quero afirmar que 100%, porque seria muito simplista de minha parte, generalizar todas as coisas, mas a maioria dos desigrejados passaram por dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, e se ofenderam, foram magoados, viram coisas que talvez os desagradaram, líderes, pastores, lideranças, enfim, mas alguma coisa trouxe e eles se decepcionaram, e boa parte deles hoje não querem nem ouvir falar o nome da instituição chamada igreja. Agora, além disso, nós temos um outro público, que esse costuma estar dentro das igrejas, né? E eu falava há pouco aqui, com o pastor Wendel, o pastor Valdir, que estava aqui também, que é um desafio, queridos, sermos pastores, não é fácil, porque alguém disse que cada cabeça é uma sentença. Isso não está escrito na Bíblia, mas é a verdade. Cada um pensa diferente, e a maioria, que traz o próprio pensamento, sempre tem razão. Por exemplo, o meu pensamento é melhor, do que do irmão, que é melhor do que da irmã, que é melhor do que do irmão, porque a gente sempre traz a brasa para o nosso assado. O meu pensamento é bom, porque a minha ideia é muito boa, porque o que eu estou pensando é fantástico. Aí o irmão tem um outro pensamento: não, o meu é melhor do que o teu, porque o meu pensamento, a minha ideia, ela é muito mais legal. Não, peraí, tem um terceiro ainda que viu em outros lugares que funciona. Gente, eu sei que isso não acontece aqui, irmãos, graças a Deus por isso, mas a gente que está aí algum tempinho no ministério, rapaz, e aquelas assembleias gerais, lembra da Assembleia Geral, irmão? Aquela que voava sapato, que voava cadeira, lembra disso? Eu sou dessa época, irmão. Sou dessa época, chamar até polícia, às vezes, dentro da igreja. Misericórdia. Graças a Deus passou, irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Mas eu sou dessa época aí, que os irmãos, mais um pouco, rolavam um boxe dentro da igreja. E era uma falaçada, uma discussão sem fim, às vezes. Misericórdia. Não levava parte nenhuma, a não ser gente magoada, chateada no meio da igreja. Terrível. Graças a Deus isso passou. Glória a Deus mesmo. Mas quem viveu essa época, irmão, hoje é uma bênção, hoje é maravilhoso, querido. Nossa, hoje nós estamos no oásis. Nós estamos no oásis hoje. O fato é, querido, que no meio do povo de Deus, nós temos uma gama, uma diversidade
de pensamentos, de ideias, de posturas, de comportamento, porque cada um de nós, você e eu, temos um nível diferente de caminhada cristã e de fé. Por exemplo, eu estou recordando aqui a década de 90, na minha igreja, por exemplo, né? Tem alguns aqui que não nasceram na década de 90, e tem alguns aqui que pastor novinho, década de 90, eu sou da época que era de 60, não precisa dizer a sua idade, irmão, tá? Fica em silêncio aí, né? Em nome de Jesus, né? O DNA, né? Data de nascimento avançada, fica de boas aí, né? O fato é, queridos irmãos, que cada um que está aqui agora tem um nível de fé, tem um tempo de caminhada com Deus, tem uma maturidade espiritual para lidar com as coisas. E o pastor é que se vira para lidar com tudo isso no rebanho, em nome de Jesus. Não é fácil, viu, irmãos? Tem gente que acha que é uma barbada ser pastor. Sabe de nada, inocente, misericórdia. Sabe por quê, querido? Porque no reino de Deus, melhor, na igreja do Senhor, a gente vê algo assim, ó. Por exemplo, que eu citava há pouco aqui. Tem gente muito empolgada, mas gente que está com, sabe, está cheio de ideia, cheio de ânimo. Pastor, nós vamos avançar, nós vamos construir novas igrejas, nós vamos aumentar esse lugar, nós vamos fazer uma igreja grande aqui, nós vamos quebrar essa parede. É ou não é? Passa por isso, pastor? Passa. Não, nós vamos fazer o seguinte, 2 cultos é pouco para fazer 5. Isso é do povo, né? Que coisa boa, cheio de fé, porque esse lugar vai ficar pequeno. E a gente se anima com isso. É ou não é? Mas aí tem que ter um pouco de calma. No mesmo rebanho, na mesma igreja, nós temos o que eu falei há pouco, os irmãos, né, que estão no hall de membros, chamados Martinho da Vila, né? Lembra do Martinho da Vila? Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? É devagar, devagarinho. Então aí só espectador. O pastor que inventou agora de botar 2 cultos aí, ele que se vire. Vamos ver onde é que vai dar esse trem aí. Não é o caso aqui, viu, irmãos? Estou falando de que acontece em outros lugares, não é o caso de vocês. Mas tem gente que está lá expectativa, só olhando para ver onde vai terminar. E fica depois até uns lá, né? Não duvido que dê sucesso esse negócio, duvido. Está lá no rebanho, partilhando a ceia. É ou não é? Graças a Deus que não é o caso dos irmãos. Mas acontece no meio do povo de Deus. E tem outros que são cheios de iniciativa para botar o outro. Porque quando é para ele, ele cai fora. Não, eu não posso, eu tenho cheio de compromisso. Pô, mas tu veio lá na reunião, falou um monte de coisa, umas ideias boas, brilhante, foi aprovada. Não, mas era só para os outros, para mim não. Jesus da glória. Queridos irmãos, tudo isso no mesmo rebanho, na mesma igreja, no mesmo corpo, está lá. Quando essas coisas elas não são muito bem tratadas, quando nós deixamos com que essas coisas comecem de alguma forma, a tomar a frente, a tomar o rumo das coisas, existem resultados pessoais e existem resultados para a própria igreja. Eu chamo de resultado individual. Como assim? Raquitismo. Sim, fragilidade espiritual. São irmãos que não conseguem avançar na fé. Eles chegaram a um determinado nível de fé e ali parou. Não foi mais, não avançou, para por ali. Como se tivesse atingido a maturidade espiritual. Queridos, se tem um lugar que nós crescemos todos os dias, é nesse reino. Aleluia. Você nunca vai chegar a um nível de dizer, eu já sei tudo. Não é assim. Agora, quando a gente chega nesse nível de achar que já fiz tudo que eu tinha que fazer, já vi tudo que eu tinha que ver, querido, cuidado, porque são sintomas de fragilidade, de raquitismo, de problemas. A igreja, né, vai sofrer também, porque aí não é só você, individualmente falando. Aí nós temos um problema no coletivo, porque temos alguém que está desejando que o reino avance. Tem alguém que está lá, né, de braço cruzado para ver se alguém vai levá-lo. E tem outro dizendo o seguinte, vai você, vai tu. Vai tu, eu não posso, tenho cheio de compromisso. A minha agenda é lotada, não dá, eu não tenho condição para fazer isso. Não, chama outro pastor, chama outro, eu não posso. Queridos irmãos, a consequência na igreja é que muitas vezes nós não avançamos como igreja. Nós não conseguimos compreender a nossa missão como igreja, se essas coisas começam a tomar proporção diante de nós. Eu tenho falado, e repito de novo para você aqui, que o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Somos diferentes? Claro que nós somos. Talvez eu fale de um jeito engraçado, né? O meu gauchês ainda é muito forte, né? Talvez eu não tenha as palavras mais adequadas. Talvez o irmão que senta do seu lado, você tenha um pouco assim, puxa, mas
Senhor, amém. Glória a Deus que eu tenho que suportar, né? A palavra diz para suportar, vamos suportar. Talvez seja nesse sentido, quando a Bíblia não diz, né? Suportar, né? Para dar o suporte ao irmão, né? Obviamente. Mas, amado, deixa eu te falar uma coisa, querido. O que nos une, o que une a você com o seu irmão, é muito maior do que aquilo que separa. Aleluia. Porque o que nos une é Cristo Jesus. E Ele é poderoso. Ele é poderoso. Meus amados, quero concluir aqui, querido, que Jesus, o texto bíblico fala desta grande pedra. E olha que, vamos voltar? Aí o texto, 44, Daniel. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Aleluia! Que reino que você e eu estamos participando? É deste reino. O reino que dura para sempre. O reino que é a grande pedra que enche toda a terra. Toda a terra. Aleluia! Por isso, amados irmãos, mesmo que o inferno tente, mesmo que ele tente promover, como nós estamos vendo nos dias atuais, uma certa perseguição. Deixa eu te falar alguns dados importantes aqui, queridos. Aonde que a igreja mais cresce no mundo, você sabe? Aonde que a expansão do evangelho está sendo assim algo avassalador. Você sabe qual é o país? China. Na China. Segundo os dados da CEPAL, uma sociedade de missões do Brasil, o evangelho está avançando avassaladoramente na China. Comunismo. Não pode ter templo lá, viu, irmão? Não pode ter templo que nem a gente tem aqui. Não pode. Não pode. Lá a igreja se reúne na casa, se reúne no subterrâneo, mas é onde a igreja mais cresce no mundo. O Brasil perde, os Estados Unidos perde para a China em crescimento proporcional. Perde. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecerão. Nós não cantamos há pouco aqui? O Coliseu tenta parar, os leões tentam parar, mas não consegue. O governo tenta bloquear, mas não consegue. Não consegue, por quê? Porque esta grande pedra, ela enche toda a terra. A terra não pode conter a grande pedra chamada Jesus Cristo. Ela até tenta, mas não consegue. Ela até tenta boicotar, ela até tenta fazer algumas leis, mas não consegue. Não consegue, porque, amados irmãos, onde é que está a Babilônia? A grande Babilônia terminou. O rei Dario tomou, o rei do Medo-Persa tomou a Babilônia. E aí temos o Império Persa. Onde é que está o Império Persa? Terminou. Onde é que está o Greco-Romano? Terminou. Onde é que está o grande Império Romano? Terminou. Onde é que está o reino de Deus? Aleluia. Amém, amado? Você serve a esse reino. Você é súdito deste rei. Você é servo desse Senhor. Os poderosos da terra ostentam, os governos tentam colocar alguns decretos para tentar barrar você e eu como igreja, mas não conseguem, é impossível. Queridos irmãos, enquanto a igreja avança, o inferno recua. Eu quero te convidar, querido, para que você ore a Deus e clame ao Senhor. Pai, é tempo de novas igrejas, é tempo de mais missionários nos campos, é tempo de mais vidas para o Senhor. Aleluia. Nós estamos aprendendo, querido, que quanto mais nós ofertamos, mais dizimamos na casa de Deus, mais adotamos missionários, mais a nossa igreja avança. É ou não é? Vocês estão vivendo isso aqui, queridos? Vocês estão vivendo isso aqui? Aleluia. Nosso campo missionário é pequenininho, bem pequenininho, mas nós colocamos um propósito. Eu falei isso ao pastor Paulo e ao pastor Marcos Elias. Pastor, nós seremos fiel no dízimo dos dízimos para fazer missões. Nem um centavo a mais, nem um a menos. Nós vamos mandar tudo o que for de direito. E eu falei há pouco aqui, queridos irmãos, nós, pela misericórdia de Deus, quem estava acompanhando na aquisição das cadeiras, chegou um irmão e disse assim: pastor, eu vou comprar todas. Eu, uau, vou comprar tudo que falta. 22 mil reais. Eu disse: Jesus, meu Deus. Olhamos o som, e o som é bom, viu? Eu não entendo nada, mas a gurizada diz que o som lá é show de bola. Funciona no computador, a mesa de som lá, um monte de coisa lá que eu nem sei o que é aquilo lá. Um monte de coisa.
6 microfones, 6 pedestais, caixa de frente, caixa para cá. Rapaz, é um negócio doido lá. Se sei que o irmão lá pega lá o tablet dele, já sai funcionando aquele negócio. Rapaz, que doideira. Era para ser 26 mil, mas Deus abençoou lá, disse: vamos fazer metade do preço, tudo pago. Irmão, nós somos campo missionário. Eu digo: Deus, como é que é isso? Sabe por quê, querido? Porque quando nós começamos a pensar missões desde o começo, Deus, Ele vai prosperando, Ele vai abençoando, Ele vai realizando, Ele vai fazendo. Aí a Dani terminou o culto domingo passado e disse assim: irmão, daqui a pouco mais nós não vamos usar mais o grupo do WhatsApp para postar música aí, nós vamos ter data show. Terminou o culto, chegou um irmão para Dani e disse assim: pastora, eu vou dar o data show. Amém, glória a Deus, aleluia. Sabe, queridos, sabe por quê? Porque nós temos o nosso compromisso de ser missionário e de fazer missões. Porque não é a cidade de Florianópolis ou a cidade de São José apenas, mas é de todos os confins da terra. Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você está aqui e você, quem sabe, já buscou outros meios, buscou outros caminhos. Eu não conheço você, mas você ainda nunca fez uma entrega real, verdadeira a Jesus Cristo. Essa noite é a noite de você entregar o seu coração a Jesus. Amém? Por quê? Por que deveria? Porque não tem nada que se compare, não tem nada maior, nada mais forte, nada igual a Jesus, o nosso Senhor. Nada se compara. Nada. Os demais deuses já passaram. Buda já passou, Maomé já passou, todos eles passaram e nenhum deles ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, porque o seu reino não tem fim. Aleluia, aleluia.